Olá, hoje sexta-feira, dia 15 de julho. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-la. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição? Ora, nem ele, nem aqueles que o acompanhavam eram permitidos comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que, nos dias de sábado, os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendeis o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos uma passagem onde, mais uma vez, os doutores da lei tentam colocar Jesus em uma situação de transgressão da lei. Isso porque, na verdade, eles tinham um único objetivo: prender a Jesus. E o meio mais fácil que eles encontravam era justamente de que Jesus, por suas ações, poderiam estar transgredindo algum ponto da lei. Jesus trazia como princípio em sua vida algumas coisas que eles condenavam como religiosos que eram daquela época. Mas religiosos escrupulosos, religiosos que no dia de ontem nós lemos que colocam um fardo pesado nas costas das pessoas. Mas Jesus, ele declara aos seus discípulos, ele declara a todo o povo: quem está cansados, entregar o seu fardo a Jesus, porque ele é manso e humilde de coração. Então, aqui, quando nós fazemos essa reflexão, nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje o que Jesus quer dizer com eu quero a misericórdia e não ao sacrifício. E aqui nós precisamos ter um coração verdadeiro, um coração que ama, um coração liberto de toda a hipocrisia que muitas vezes esse mundo prega. E quando eu faço essa reflexão, eu faço uma reflexão como um leigo, não como alguém que são os doutores da lei, ou religiosos, ou sacerdotes. O grande objetivo dessa reflexão é fazer com que, como eu posso me comportar diante desse anúncio do próprio Cristo. Vejo que quando Jesus coloca que eu quero a misericórdia e não o sacrifício, é porque Jesus quer um momento de adoração verdadeira. Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade, não pessoas que carregam embaixo dos seus braços um livro de lei, aonde as coisas são
proibidas e eu não faço o bem necessário. Mas eu também tenho que prestar atenção de que quando eu sou um verdadeiro adorador, quando eu quero adorar esse Deus em espírito e em verdade, é algo que me transcende, é algo que aquilo que é supérfluo eu deixo de lado. E então eu vou ao encontro daquele verdadeiro Deus, aquele Deus que me ama, aquele Deus que me perdoa, aquele Deus que me abraça nas minhas dificuldades, nos meus obstáculos. Mas esse mesmo Deus que recebe essa minha adoração verdadeira em espírito, Ele vai entender muito bem que no momento em que eu tiver que ter um momento de ajuda, de caridade, de amor, de fraternidade para com o irmão, não é o peso da lei que vai me condenar, mas sim a sua misericórdia vem ao encontro a mim. E então Ele me ama ainda mais, não porque eu estou deixando de fazer algo dos conceitos religiosos, mas é porque eu abri o meu coração para a misericórdia e fui ajudar ao necessitado. É necessário que nós sejamos verdadeiros e honestos com Deus, porque esse mesmo Deus não vê simplesmente as nossas palavras e ações, mas Ele escuta o bater do nosso coração em querer fazer o que é certo, o que é correto, o que é necessário. Quando eu abro a mão muitas vezes de cumprir um preceito religioso por causa do meu próximo, a misericórdia é aberta dos céus e é derramada sobre mim. E esse peso dessa culpa, esse Deus que é maravilhoso, tira de mim. Eu não posso usar isso como um suporte, como uma muleta para eu poder caminhar. Mas nós precisamos entender que Deus quer de nós, além desses preceitos que nós devemos seguir, Ele quer que nós amemos ao próximo. E com o olhar de misericórdia como Ele tem para conosco, nós não deixemos de fazer o bem a qualquer momento que seja. Jesus dá um exemplo claro logo em seguida, em alguns versículos para frente, aonde ele segue e entra no templo. E lá tem um homem doente, com a mão seca, e Jesus pergunta àqueles homens que julgaram aquela situação anteriormente, se por ser sábado, ele não deveria curar aquele homem. E esses mesmos homens que criticaram a prática dos seus discípulos não tiveram coragem de enfrentar a Jesus justificando as suas práticas religiosas. Então, Jesus derrama o seu amor, a sua graça e cura aquele homem de mão seca dentro do templo num dia de sábado. E é assim que esse Jesus vai julgar a cada um de nós, seja ela pelos preceitos que nós vivemos, seja ele pelos atos de amor. Que nós possamos lembrar que o próprio Deus falou que Ele prefere a misericórdia ao sacrifício. Deus abençoe a todos, tenham uma excelente sexta-feira e até amanhã.